Chicago, 1871. Uma metrópole em formação. Mas uma metrópole com um grande problema. Um incêndio num curral submergiu a cidade em fumaça e cinzas. Em uma só noite, uma cidade de madeira foi reduzida a cinzas. Foi um pandemônio. Era um mar de gente fugindo. Será que uma vaca e o lampião da senhora O'Leary foram os culpados? Ou será que o verdadeiro culpado escapou? Será que foi essa a causa do incêndio que destruiu uma área de 8,5 km² no coração de Chicago? Não, tenho certeza de que foi Daniel Pegleg Sullivan. Nós reconstruímos o local de onde o fogo se espalhou. Estamos vendo a rua de Coven de cima. À procura de pistas. E temos fogo. E reacendemos o fogo que consumiu a cidade para perguntar: o que aconteceu em Chicago pode se repetir? Todos os elementos presentes na Chicago de 1871 ainda estão aqui. Em Reescrevendo a História. Reescrevendo a História. O grande incêndio de Chicago. Outubro de 2003. O fogo castiga o sul da Califórnia. 3.500 casas são destruídas. Mais de 300 mil hectares de floresta se vão. 24 pessoas morrem. O chefe dos bombeiros, Dave Chovanec, passou 2 semanas arriscando a vida na linha de fogo. Foi o pior incêndio que já vi. A mata estava muito seca devido à estiagem. Mas o maior inimigo era o vento leste, que levava o fogo em direção às casas. Quando parecia que o fogo ia continuar avançando e atingir a cidade, o vento parou e controlamos a situação. Los Angeles foi salva dessa vez. 130 anos atrás, outra cidade norte-americana não teve tanta sorte. O incêndio de Chicago começou por volta das 21 horas de um domingo, 8 de outubro de 1871. 24 horas depois, as chamas haviam destruído uma área de 8 km². As tentativas de recriar aquele horror em filme não chegam nem perto da realidade. Em valores de hoje, os prejuízos somaram 3 bilhões de dólares. 300 pessoas morreram. 100 mil ficaram desabrigadas. Há muita semelhança entre o incêndio de Chicago e os incêndios recentes no sul da Califórnia. Ambos aconteceram na estiagem, e em ambos o vento fez o fogo se espalhar. Um incêndio destruiu a velha Chicago. E outro quase devastou a Califórnia. Mas as dúvidas que cercam esse incêndio de mais de 130 anos atrás estão mais presentes do que nunca. É urgente descobrir quais os fatores que transformaram um grande problema numa catástrofe total. Para descobrir o que se esconde sob as cinzas na velha Chicago, Reescrevendo a História reuniu uma equipe de grandes investigadores. O chefe dos bombeiros, Dave Chovanec. O investigador de incêndios, John DeHaan. O escritor Richard Bales. David Lewis, historiador de incêndios. E um especialista em comportamento do fogo, Doug Campbell. Nossa investigação vai se concentrar primeiro na criação de uma cronologia e na anatomia dessa catástrofe. No verão de 1871, Illinois vivia uma seca tremenda. Entre 4 de julho e 8 de outubro, havia chovido apenas 38 milímetros. Um vento quente do sudoeste deixou a cidade ainda mais seca. A Chicago do século XIX era feita de madeira e tinha imensos depósitos de carvão, madeira e grãos. Em outras palavras, era uma cidade altamente inflamável, esperando por uma faísca. E a faísca chegou logo após as 21 horas, no curral de Catherine e Patrick O'Leary. O fogo se espalhou rapidamente, seguindo o vento noroeste.
Os bombeiros lutaram para controlar as chamas, mas estava quente demais. Uma hora depois, o fogo ficou mais intenso e as chamas literalmente pularam 6 quarteirões para o norte, na direção do rio. Virou um mar de fogo, uma muralha de chamas. No dia anterior à catástrofe, já tinha havido outro grande incêndio que queimou 4 quarteirões de Chicago. Os bombeiros estavam muito cansados, haviam trabalhado dia e noite no sábado e meio-dia no domingo. E 3 ou 4 equipamentos de combate a incêndios haviam quebrado. Para entender melhor o que os bombeiros enfrentaram naquela noite, Reescrevendo a História fez um relatório detalhado dos acontecimentos. Às 21h05, houve uma tentativa de soar o alarme na farmácia Gold, 2 quarteirões a sudeste, por um vizinho, William Lee. O alarme não foi registrado. Às 21h20, o segundo alarme no fórum também não foi registrado. Havia homens nas torres de vigia, mas não puderam ver o fogo por causa da fumaça de um incêndio anterior numa serraria. Também às 21h, soou um terceiro alarme na fábrica de motores Little Giant, 6 quarteirões ao sul do incêndio. Às 22h, o fogo estava oficialmente fora de controle. O vento era tão forte que gerou tornados de fogo e destroços, que levaram o fogo a devastar quarteirões e, inclusive, a cruzar o seu aceiro natural, o rio. Lá pela meia-noite de domingo, o fogo ganhou mais intensidade ainda. Ele estava devastando o centro e nada podia detê-lo. Milhares de pessoas corriam pelas ruas, era um mar de gente de todas as idades e classes sociais. Nas primeiras horas da manhã de segunda, a estação de bombeamento de água pegou fogo. Os bombeiros já estavam sem água, mas o inferno continuou marchando para o norte. Na manhã de segunda, o fórum pegou fogo. Por volta das 2 da manhã, o sino, que havia tocado sem parar a noite toda, despencou com um barulho ensurdecedor, sinalizando o fim de Chicago, a destruição da cidade. Milhares de pessoas procuraram abrigo às margens do lago Michigan. Depois, a natureza se acalmou. Às 23h de segunda-feira, depois de meses de seca, a chuva começou. O fogo começou a ceder e a caça ao culpado começou. Em 12 de dezembro de 1871, os comissários de polícia de Chicago e os investigadores do Corpo de Bombeiros anunciaram que não haviam encontrado a causa. Mas o folclore conta esta história. Bom dia, meninos e meninas. Bom dia, senhora Connelly. Quando pensamos no incêndio de Chicago, que nome nos vem à cabeça? Senhora O'Leary. O capítulo final da saga do grande incêndio de Chicago nos leva à casa da Sra. O'Leary, cuja lendária vaca é apontada como causadora de tudo. Na noite de 8 de outubro, Catherine O'Leary recebeu um cliente que queria comprar leite. Ela foi ao curral para pegar o leite e, ao sair, deixou o lampião. Logo depois, a vaca derrubou o lampião, dando início ao inferno que destruiu Chicago. Jornalistas afirmaram ter encontrado um lampião nos destroços, dando início à lenda. Mas será que isso é verdade? A Sra. O'Leary foi culpada? Nancy Knight Connelly é tataraneta de Catherine O'Leary. Ela não acredita na lenda. Quando eu era criança, minha avó contou a história da Sra. O'Leary e disse que não dava para responsabilizar a avó dela pelo incêndio. É assim que a família O'Leary relembra aquela noite. A Sra. O'Leary e toda a família estavam dormindo e foram acordados por volta das 20h45 por um dos vizinhos dizendo que o curral estava em chamas. Ao levantar, os O'Leary viram o curral ardendo. Nenhum deles tinha estado ali. Eles suspeitaram de um vizinho, Daniel Sullivan, um homem conhecido como Peg Leg, que guardava uma vaca no curral deles. Os vizinhos achavam que ele tinha ido ao curral pegar alguma coisa, e aí tudo aconteceu. Terá sido Sullivan, que fumava cachimbo, o verdadeiro culpado? Depois daquele incêndio, a vida da pobre Sra. O'Leary foi arruinada. Richard Bales também acredita que a Sra. O'Leary era inocente.
Ele passou os últimos 7 anos analisando os testemunhos e os registros de propriedades anteriores ao incêndio. Esses são registros oficiais dos títulos de propriedade anteriores ao incêndio. O que eu quero fazer é determinar quem possuía o que em 8 de outubro de 1871. E dispondo esses dados geograficamente, vou traçar um mapa da vizinhança dos O'Leary. No cartório de títulos de Chicago, Bales reconstituiu os lotes da vizinhança dos O'Leary. Este era o famoso curral dos O'Leary. E aqui era o barracão dos Dalton. Em novembro e dezembro de 1871, Daniel Pegleg Sullivan declarou aos investigadores que saiu da casa dos O'Leary, atravessou a rua de Coven e sentou-se em frente à casa de William White. Ele disse que sentado ali viu o fogo começar no curral dos O'Leary. Ele correu pela rua de Coven gritando fogo, fogo, o mais alto que podia, tentando salvar os animais, mas só conseguiu resgatar um bezerro e uma vaca antes de ser expulso pelas chamas. Mas quando Bales comparou esse testemunho com o mapa, viu uma grande inconsistência. No testemunho, ele disse que viu o fogo começar na parte mais baixa, do lado direito do curral. Mas para que ele visse o fogo dali, o incêndio deveria ter começado dentro do curral há um bom tempo. Ou isso, ou Pegleg cresceu de repente até 7,5 metros. Richard Bales tem certeza de que Pegleg mentiu. Mas a dúvida persiste. Ele foi o culpado? Alguns acreditam que não há culpados, mas que foi uma brasa de uma das chaminés da vizinhança ou até mesmo combustão espontânea que causou a catástrofe. O que se precisa é de uma prova que não existe mais. Para descobrir o que realmente causou o grande incêndio de Chicago, reescrevendo a história precisou recriar o curral dos O'Leary, plantar suas próprias provas e incendiar o curral. Outubro de 2003. A natureza incendeia a Califórnia. Em outubro de 1871, foi a vez de Chicago arder. Por mais de um século, Catherine O'Leary e sua vaca carregaram a culpa por terem começado o incêndio que destruiu mais propriedades em toda a história norte-americana. Como a relação entre o curral dos O'Leary e a devastação de Chicago foi considerada irrefutável, ninguém fez uma peritagem nos destroços do curral para descobrir precisamente o que deu início ao fogo. Ninguém fez isso até que, reescrevendo a história, reuniu uma equipe de peritos em incêndios premeditados. John DeHaan e Dave Chovanec vão procurar alguma prova que os investigadores originais tenham deixado escapar. Será que eles chegarão ao lampião, a prova que acusa a Sra. O'Leary? Ou encontrarão outras pistas que apontem para outra pessoa ou outra coisa? Começamos reconstruindo uma réplica exata do curral dos O'Leary. Era um barracão de madeira de 5 metros de comprimento por 7 de largura e com uns 4 metros de altura. No palheiro havia 2 toneladas de feno. Do lado de fora, um barracão cheio de carvão. Era um microcosmo da Chicago de 1871, uma cidade altamente inflamável. Olhando assim parece meio óbvio, mas por que este curral é tão inflamável? Tudo no curral era inflamável. Do feno seco à madeira, e dadas as condições anteriores ao incêndio, a longa estiagem, as altas temperaturas, os ventos fortes, tudo isso contribuiu para retirar a umidade do ar. Assim, tudo era não somente inflamável, mas capaz de disseminar o fogo com facilidade. Se estivéssemos em 1871 e visse esse lugar logo depois do incêndio, o que procuraria e o que descobriria? Começaria procurando uma área de origem e estreitaria a busca até chegar a esse ponto. Depois a fonte de ignição e o material que queimou primeiro. Esperaria o incêndio acabar e começaria. Aqui em Camarillo, na Califórnia, a umidade do ar e a temperatura são quase idênticas às daquela fatídica noite de outubro. Os ventos que deram força ao incêndio de 2003 já se foram.
Mas o incêndio de Chicago foi atiçado pelo poderoso vento sudoeste. Então, nossa equipe providenciou o vento. O chefe Dave Chovanec criou um vento artificial soprando à mesma velocidade daquele dia 8 de outubro de 1871, 32 km por hora vindo do sudoeste. Primeiro, o capitão dos bombeiros de Camarillo, Brian Boger, planta algumas possíveis fontes de ignição. Um dos primeiros itens será o fósforo que deve ter sido descartado. O segundo, o cachimbo. Estes são os materiais que Peg Leg Sullivan pode ter deixado no curral. Por último, o lampião usado para iluminar. Este lampião é típico daquela época e muito parecido com o que a Sra. O'Leary deve ter usado. E é o que o Capitão Boger vai usar para atear fogo ao curral. Mas os peritos de Reescrevendo a História terão de descobrir isso sozinhos. Nossos especialistas não vão apenas procurar a origem do fogo. Usando ferramentas da moderna tecnologia forense, eles vão tentar descobrir como o fogo saiu de controle tão depressa. Estamos prestes a testemunhar a gênese de uma das maiores calamidades da história norte-americana. Estamos vendo o calor irradiando nas paredes. As paredes vão pegar fogo. Vamos chegar mais perto. O fogo já penetrou na parede. E temos o vento soprando de nordeste, como aconteceu em 8 de outubro de 1871. E veja que o fogo está queimando a parede leste, que foi exatamente o que Daniel Sullivan disse em seu testemunho. Peg Leg Sullivan afirmou que quando viu um incêndio, o fogo estava do lado leste do curral. No nosso curral, isso aconteceu depois de 5 minutos. Dá para ver aqui, olha a velocidade. Isso significa que a radiação do calor vai incendiar o depósito de carvão muito depressa. Depois de apenas 7 minutos, o vento entrando pelas portas abertas do curral fez com que o fogo engolisse toda a parede norte. O vento está protegendo esse material combustível, resfriando e forçando o fogo a voltar para trás do barracão, de onde o calor está irradiando. Até agora, o fogo está restrito à parede leste do barracão. Mas com 10 minutos de incêndio, acontece. Vamos nos afastar. Qual a temperatura ali? Mais de 1000 graus, não é, John? É isso mesmo. Um incêndio em madeira com muito vento é capaz de produzir temperaturas acima dos 1000 graus. Já chegamos a medir mais de 1200 graus. Na verdade, se uma situação assim se prolongar, dá para fundir ferro. É mesmo? Porque o ferro derrete a uns 1500 graus. Para o historiador Richard Bales, este curral em chamas mostra por que os bombeiros não conseguiram controlar o fogo. Parece que os bombeiros não chegaram ao local e nem viram o fogo até 5 minutos depois de ele começar. Quando os bombeiros chegaram, foi isto que eles encontraram. Um curral que não podia mais ser salvo e uma propriedade vizinha que também pegaria fogo. Acho que foi por isso que os bombeiros acharam que poderiam apagar o fogo quando chegaram, porque naquele ponto a casa dos Dalton ainda não havia incendiado. Os bombeiros salvaram a casa dos O'Leary ao sul, mas não conseguiram evitar que o fogo se espalhasse pela vizinhança ao norte e oeste. Depois de 20 minutos, o incêndio era tamanho que criou seu próprio sistema climático. A convecção é a pior inimiga de um bombeiro. É como um tornado de fogo. Temos uma ali, temos uma coluna, olha só. Minha nossa. O ar não aquece por igual, suga o ar mais frio, aquece e sobe. Vejam que isso ajuda a levar aquela coluna térmica bem mais para o alto. São correntes de convecção contínuas. 25 minutos depois do início do incêndio... Nossa, caiu! O curral é apenas um esqueleto.
E o fogo precisa de mais combustível. Depois que o fogo é apagado, é hora da nossa equipe de peritos entrar em ação. Será que eles encontrarão a causa do incêndio em meio aos destroços? Poderá a tecnologia do século XXI revelar o que aconteceu naquele outubro de 1871 em Chicago? A investigação de Reescrevendo a História sobre o incêndio que destruiu Chicago está começando a esquentar. Nossa réplica do curral, citado como a fonte do fogo, foi destruída em 25 minutos, o que bate com o que aconteceu com a propriedade da Sra. O'Leary no século XIX. Enquanto os destroços ainda estão quentes, nossos peritos do século XXI começam a investigar a cena. John, essa cerca nos conta alguma coisa? Este é um bom exemplo dos indicadores que usamos para estabelecer a direção em que o fogo se espalhou. Dá para ver que aqui a pintura da cerca não foi danificada. Aqui a pintura começou a ser atingida, aqui foi bem atingida, aqui a pintura foi queimada e a madeira embaixo dela também. E quanto mais se olha à esquerda, mais intenso foi o dano. Nosso fogo se espalhou na direção do vento, a noroeste, atingindo a cerca da propriedade vizinha, exatamente como aconteceu em Chicago. Esta cerca é importante porque o fogo passou dela para a casa dos Dalton, que acabou incendiando. Quer dizer que este teste reforça a evidência histórica? Este teste reforçou a história. Ele começou na parte mais baixa do curral do lado leste e foi para a cerca. Os peritos concordam que o nosso teste reproduziu com fidelidade o evento original. Agora eles precisam descobrir o que o Capitão Bulger usou para causar o fogo. Encontramos restos de um lampião. Junto com ele, há pedaços de vidro que foi atingido pelo calor. Está na área de origem do incêndio. É uma possível fonte de ignição. Dave Chovanec localiza a fonte do fogo em menos de um minuto. A réplica do lampião. Mas o historiador Richard Bales percebe de imediato uma coisa de profundo significado histórico. Do ponto de vista histórico, acho que o mais importante é que este vidro parece ter derretido, como o daquela janela. Depois do incêndio, as pessoas disseram ter encontrado pedaços do lampião nos destroços. Mas os restos deste lampião estão inteiros, ao contrário do vidro derretido. Em seu testemunho, a Sra. O'Leary disse que não deixara nenhum lampião no curral. Mas nos dias que sucederam o incêndio, várias pessoas disseram ter encontrado restos de um lampião nos destroços. É possível que elas tenham mentido, que não tenham achado o lampião nenhum. Não importa se o lampião foi a fonte do fogo ou se estava apenas esquecido num canto. Ele não teria resistido ao calor de 1.100 graus que nossa câmera infravermelha registrou dentro do curral. Se não podemos confiar no que as testemunhas nos disseram sobre o lampião, como poderemos acreditar na conclusão de que foi a Sra. O'Leary que começou o incêndio? Os testemunhos não são consistentes com as evidências físicas, como demonstramos hoje. Há alguma coisa errada nessa história. Eles podem ter inventado uma tentativa de encobrir a verdade. Graças aos relatos das testemunhas, a Sra. O'Leary foi condenada pela opinião pública. Mas Reescrevendo a História mostrou que a prova que levou à culpa da Sra. O'Leary pode ter sido inventada. Se havia um lampião nos destroços do curral dos O'Leary, seu vidro deveria estar derretido. Mas e quanto a outros possíveis culpados? E quanto ao cachimbo e fósforo de Peg Leg Sullivan? Nossos investigadores não encontraram nenhum traço deles. Eram objetos de madeira que seriam totalmente consumidos pelo fogo. Nenhuma prova apontou diretamente para Peg Leg. Será que o incêndio pode ter sido causado não por uma pessoa, mas por um capricho da natureza? Alguns historiadores que estudaram o incêndio de Chicago sugerem que o feno fresco guardado no palheiro do curral pode ter sofrido combustão espontânea.
A combustão espontânea é causada por micro-organismos que decompõem o feno, fazendo a temperatura subir. Apesar da estiagem, será que o feno no curral dos O'Leary tinha umidade suficiente para pegar fogo sozinho? Se o feno estivesse muito seco, não aconteceria. E se estivesse muito úmido, também não. Por mais improvável que pareça, esta é uma possibilidade e deve ser testada. Como o feno demora de 4 a 6 semanas para pegar fogo espontaneamente, John DeHaan criou uma alternativa para acelerar o processo. Substituindo o feno por óleo de linhaça e tecido, o processo bioquímico pode ser reproduzido, mas em questão de horas, não semanas. Começamos a experiência há 3 horas e a temperatura interna do balde é de mais de 58 graus. John DeHaan e Dave Chovanec estão monitorando a temperatura no interior do balde. Quando chegar aos 170 graus, a combustão pode acontecer. Vai dar para ver fumaça produzida pela queima dos aldeídos. A temperatura começará a subir ainda mais. Depois de 4 horas, nossa câmera térmica capta o calor do balde. Pode começar a qualquer momento, já que a temperatura está acima dos 148 graus. Passadas mais de 5 horas, parece que uma chama vai acender. A fumaça já é visível, é um bom sinal. A temperatura dentro da massa está aumentando cerca de 2 graus por minuto, assim como a temperatura no fundo. Dá para ver mais fumaça saindo. E já temos chamas. É excelente. Temos ignição. Depois de 5 horas e 45 minutos, a combustão espontânea acontece. Com feno fresco, isso demoraria mais de um mês. Mas uma olhada mais minuciosa mostra que a combustão espontânea não poderia ter causado um incêndio no curral dos O'Leary. Nos últimos minutos do nosso teste, a massa de tecido e óleo de linhaça produziu uma grande quantidade de fumaça. No cronograma que montamos, esses minutos corresponderiam a 6 horas em que o feno verde estaria queimando no curral. Durante aquelas 6 horas, o cheiro de fumaça teria chamado a atenção de qualquer um que passasse por ali. A chance de ter havido combustão espontânea no curral é muito, muito pequena. Mas ainda existe outra possibilidade. Será que uma brasa de alguma chaminé da vizinhança ateou fogo no curral e depois destruiu a cidade? Na Chicago do século XIX, o ato de cozinhar cessava logo depois do pôr do sol. Quem deixaria o fogo aceso até às 21 horas numa noite tão quente? Talvez um vizinho. Naquela noite, os McLaughlin estavam comemorando a chegada de um primo vindo da Irlanda. Nos primeiros livros publicados depois do incêndio, já em 1872, havia explicações diferentes para a teoria da vaca. Mencionavam a festa daquela noite e diziam como o clima estava seco. Peg Leg disse que ouviu um violino quando passou pela casa deles, indo fumar seu cachimbo. O curral dos O'Leary ficava só a 20 metros da casa dos McLaughlin, contra o vento. Será que uma brasa poderia ter causado tudo? Para Dave Chovanec, é fundamental explorar esse cenário. Sempre penso em brasas, porque são a causa número 1 de propagação de incêndios. São carregadas pelo vento, caem sobre materiais inflamáveis e causam incêndios. Nossos investigadores vão testar essa teoria. Em cada um dos alvos, há 3 fontes diferentes de materiais combustíveis. Um monte de feno, peças de tecido de algodão e serragem. Os alvos estão a 1,5 metro um do outro e estendem-se por 15 metros. Dave Chovanec checa a velocidade do vento com seu anemômetro. Muito bom, está a 32 km por hora. Nossas câmeras infravermelhas vão registrar até onde as brasas podem chegar, mantendo o calor suficiente para atear fogo aos materiais. Poderia uma única brasa queimar o curral e começar aquele incêndio? Dá para ver as brasas caindo em todo lugar. Temos ignição na serragem a 4,5 metros. E a serragem é importante porque era usada como combustível.
Com um vento de menos de 32 km por hora, brasas vivas chegam a 16 metros de distância. Há brasas caindo a 12, 15 metros, mas até agora não há fogo além dos 7,5 metros. O vento está soprando a 29 km por hora. Vamos aumentar um pouco a velocidade dele. Estamos vendo brasas vivas a mais de 6 metros. Mais longe vemos ignição em 9, em 10,5 e 12 metros. A serragem pegou fogo. Ah, sim, a serragem, ótimo. Então o fogo está se espalhando em todos esses alvos. Na Chicago do século XIX, quase toda casa tinha animais, estábulos, feno e serragem. Tudo isso altamente inflamável. Olha, até 15 metros. Temos ignição a 15 metros. Começou na serragem. E também no feno, a 13,5 metros. Uma brasa soprada pelo vento pode ter viajado mais de 20 metros antes de apagar. Os McLaughlin disseram que tinham acabado de cozinhar às 20 horas. Mas será que a memória deles era boa? Será que eles tinham motivo para dizer a verdade? Em questão de horas, um simples incêndio num curral engoliu a maior parte de Chicago. Como o fogo aumentou tanto e tão depressa? Estamos prestes a explorar a verdadeira natureza do fogo que devorou a cidade. Se não fosse o grande incêndio, talvez Chicago não fosse a maravilha arquitetônica que é hoje. O grande incêndio de 1871 varreu o centro da cidade do mapa e gravou o nome de uma mulher na história. Mas a investigação de Reescrevendo a História lançou uma dúvida sobre a sua culpa. Já demonstramos que o lampião de Catherine O'Leary não pode ter sido encontrado intacto nos destroços do curral, como as testemunhas afirmaram. Nossos testes mostraram também que o incêndio não foi causado pela combustão espontânea do feno. No entanto, nossos especialistas demonstraram que o incêndio pode ter começado com uma brasa da chaminé de uma casa vizinha levada pelo vento. Mas como o vento levou o fogo tão longe, a ponto de fazê-lo sair do curral dos O'Leary, cruzar 2 rios e destruir a cidade toda? Por que Los Angeles foi salva em 2003 e Chicago não foi em 1871? Para conter um incêndio, é importante contar com o máximo de recursos desde o começo. Isso impede o fogo de se espalhar e causar um desastre maior. Será que os bombeiros de Chicago falharam naquela noite? Na primeira semana daquele outubro, a cidade teve 28 focos de incêndio. Na noite de 7 de outubro, um imenso incêndio numa serraria havia ocupado os bombeiros a noite toda até a tarde seguinte. Os bombeiros conseguiram apagá-lo, mas no dia 8 de outubro foi diferente. Na noite anterior ao grande incêndio de Chicago, os bombeiros haviam apagado outro incêndio e estavam exaustos. Haviam trabalhado a noite toda e só voltaram à central às 4 horas da tarde do dia seguinte. E foram chamados de novo às 21 horas para trabalhar no grande incêndio. O incêndio, que começou às 21 horas, estava fora de controle às 22, chegando às margens do rio Chicago. As chamas chegaram ao centro comercial da cidade. O incêndio estava fora de controle. Um dos bombeiros disse que só via fogo no céu. Não havia nuvens, estrelas, nada além de fogo. Por volta da meia-noite, fagulhas voaram sobre o braço mais estreito do rio Chicago e incendiaram a cidade. Por volta das 2 da manhã, o fogo se aproximou do maior aceiro natural da cidade, a parte larga do rio Chicago, que corre para o lago Michigan. Foi um pandemônio. Havia pessoas, animais, cavalos, carroças, todos aglomerados. Um mar de gente fugindo. As pontes pareciam ser a salvação. Todas essas pontes deveriam ser artérias para levar as pessoas em segurança para o outro lado. Era a rota natural de fuga. Ninguém imaginou que o fogo poderia pular o rio. Pensaram que chegando ao lado norte eles estariam salvos. Mas não estavam. Os relatos contam sobre o evento mais memorável daquela noite. Um tornado de fogo que pulou de um lado do rio para o outro. O fenômeno é conhecido como convecção.
A convecção é uma das coisas que mais assusta um bombeiro. A coluna de fogo pode saltar centenas de metros, espalhando o fogo do outro lado de uma estrada. Ou, no caso de Chicago, levando o fogo para o outro lado do rio. Sabe-se de casos em que o fogo pula sobre rodovias, mas o tamanho do salto que aconteceu em Chicago sempre assombrou os especialistas. A equipe de Reescrevendo a História vai usar modernas ferramentas de agrimensura para saber quanto a coluna de fogo andou. Um dos pontos foi bem aqui nesta parte do rio. Vamos medir usando esta borda como referência. E pode montar seu equipamento aqui. Qual a diferença entre este equipamento e o GPS? O GPS contata os satélites no céu o tempo todo, e como dá para ver aqui em volta temos prédios e torres e não muito céu. Então, não teríamos um bom sinal de GPS. Este é um equipamento automatizado e vamos usá-lo para medir a largura do rio. Ele vai projetar um feixe de luz infravermelha daquele prisma ali e o feixe de luz vai voltar até aqui. Usando a velocidade da luz, ele medirá essa distância. Pode começar. Estamos prontos para medir? Estamos. Peter, tudo pronto? Tudo. Temos quase 82 metros. 82 metros. Na verdade, isso é coerente com as ilustrações que temos. Elas mostram que a parede de fogo se curvou sobre o rio, chegando ao outro lado. E não lançou pequenas faíscas, mas pedaços enormes de escombros ardentes. Como um incêndio pode ter se projetado sobre um vão de 90 metros? O especialista em comportamento do fogo, Doug Campbell, estuda o fenômeno das colunas de fogo há mais de 30 anos. Aqui, ele demonstra como o fogo adquire vida própria. Vou começar acendendo uma linha de fogo que equivaleria à lateral de um prédio queimando em toda a extensão, ou a uma queimada na floresta. Depois existe a transição e outra área pega fogo ou aparecem focos de incêndio que formam uma área que eu chamo de fogo sobre fogo. Como você pode ver, a intensidade aumenta de 10 a 15 vezes e são criadas as condições para a convecção. Todas as pequenas chamas se realimentam e começam a girar e criam um sistema próprio. Quando recriamos o incêndio do curral dos O'Leary, formou-se uma pequena coluna de fogo. Tem uma ali, tem uma coluna ali, olha só. Nossa. A convecção ocorre porque, depois que o fogo aumenta, começa a formar um sistema climático próprio, gerando seus próprios ventos ascendentes como se fosse um tornado. Estamos começando a ver o calor criando correntes de convecção. O vento alimenta o fogo com oxigênio e as correntes de convecção geram uma coluna de fogo. Essas colunas de fogo são devastadoras. Não há como prever sua direção, não há. A única coisa a fazer é sair da frente. Não há como detê-las. O incêndio de Chicago varreu uma área de 10 hectares a cada 10 minutos. 100 casas por minuto. 1.200 hectares de construções ruíram em apenas 18 horas. E para coroar essa assustadora demonstração da superioridade da natureza, uma coluna de fogo saltou mais de 82 metros, garantindo a destruição da cidade. Nossa investigação nos levou mais perto de entender o que fez o incêndio de Chicago crescer a ponto de se tornar incontrolável. Mas um dos mistérios ainda não foi resolvido. Todo incêndio começa com uma fagulha. E para o historiador Richard Bales, ainda resta uma pergunta. Qual foi o papel desempenhado pelo vizinho dos O'Leary, Daniel Pegleg? Será que Sullivan viu as chamas? É claro que já estaria vendo muita fumaça, mas afirmou que já tinha visto as chamas. Pegleg foi o primeiro homem a ver o fogo. Qualquer investigador dirá que a primeira pessoa que vê o fogo é o principal suspeito. E Richard Bales tem certeza de que, quando Pegleg testemunhou no inquérito, mentiu sobre ter visto as chamas de fora do curral. Acho que ao sair da casa dos O'Leary, ele foi direto para o curral. Talvez só quisesse sentar um pouco, estivesse cansado, talvez sua perna de pau o incomodasse. Pode ter sido cachimbo, um fósforo, mas alguma coisa começou o fogo.
O Richard Bales acredita que, ao ver os estragos causados pelo fogo, Peg Leg tratou de arranjar um álibi. Ele não queria ser responsabilizado por queimar mais de 8 quilômetros quadrados do coração de Chicago. Ele precisava de um álibi. Estou convencido de que foi Daniel Peg Leg Sullivan. Daniel Peg Leg Sullivan, o único homem que admitiu ter estado dentro do curral em chamas. Segundo seu testemunho, ele estava sentado do outro lado da rua, viu o fogo no telhado do curral e então correu para tentar resgatar os animais, inclusive a vaca que guardava ali. A grande pergunta é, ele realmente chegou ao curral depois que o fogo começou a arder? Ou já estava lá no momento em que começou a se espalhar? Nossos investigadores vão examinar seu testemunho com base nos lotes que existiam em volta do curral dos O'Leary em 1871. Por volta das 20 horas, Daniel Sullivan, que morava por aqui, no lado sul da rua de Coven, disse que tinha ido à casa dos O'Leary, que era ali. O que estamos vendo aqui, Dick, é uma vista da rua de Coven e Sullivan está na frente da cerca branca. Analisando a planta da rua, podemos determinar a distância mínima que Peg Leg teve de percorrer para ir da rua de Coven até o curral. Sabemos que Sullivan teria que percorrer 59 metros de onde estava, na frente da casa de William White, em frente à cerca até o curral dos O'Leary. É preciso saber se Peg Leg teria conseguido chegar ao curral antes do fogo tomar conta de tudo. A recriação que Richard Bales fez da vizinhança dos O'Leary já mostrou que Peg Leg só veria o fogo se estivesse ardendo bem acima do telhado. Em nosso experimento, pudemos identificar esse momento e ver quanto tempo se passou antes do curral ser engolido pelas chamas. Vamos comparar essa informação ao percurso que Peg Leg Sullivan disse que fez. Esta era a localização exata. Aqui havia uma calçada de madeira e a rua de terra que tinha uns 18 metros de largura. Isso. Agora esta rua está asfaltada, mas na época era uma rua de terra acidentada. Como Sullivan tinha uma perna de pau, não andava tão depressa como estamos andando agora. "20 segundos depois do incêndio ter se tornado visível para Peg Leg, a altura das chamas teria impedido que ele entrasse no curral. Nesses mesmos 20 segundos, nossos investigadores, andando rapidamente, só chegaram à metade do caminho. A história diz que Peg Leg conseguiu resgatar uma vaca do incêndio. Para chegar ao curral e soltar um animal tão grande, ele levaria pelo menos 1 minuto. A recriação da caminhada de Peg Leg Sullivan até o curral certamente põe em dúvida todas as suas outras declarações. Talvez tenha sido isso que aconteceu. Reescrevendo a história, descobriu como é difícil apagar um incêndio que começa no feno seco. Já vai começar? Já por quê? Agora? Mesmo que seja acidental. Eu não sabia, não estamos prontos. Dá para apagar? Tem jeito de parar isso? Não tem. Não, tudo bem. Felizmente, nossas câmeras estavam rodando. Robert, vem aqui, corre! E hoje, como em 1871, só há um resultado possível. Se Peg Leg deixou um fósforo cair acidentalmente no feno seco, o curral virou cinzas. Mas existe outra possibilidade que poderia inocentar Peg Leg. Se o incêndio foi causado por uma brasa que veio da chaminé de um vizinho, o telhado teria incendiado primeiro. Se uma brasa tivesse voado até o curral, até o palheiro, e caísse no feno, esse poderia ter sido o foco do incêndio. Se foi isso que aconteceu, Peg Leg pode ter visto o telhado em chamas e ainda teria tempo de entrar no curral, pois o chão ainda não estaria queimando. Acho que é forçar a barra dizer que foi Peg Leg Sullivan que começou o incêndio. Existem muitos furos em seu testemunho, mas se Peg Leg disse a verdade, o fogo deve ter começado de outro jeito. Provavelmente nunca saberemos que outro jeito foi esse. Mas a investigação de Reescrevendo a História descobriu uma verdade incontestável sobre a família cujo nome está ligado ao grande incêndio de Chicago.
Todas as testemunhas afirmaram que quando bateram na porta dos O'Leary, todos os membros da família estavam lá. Então, eu acho que, dada a rapidez com que um incêndio como esse se espalha, isso tira os O'Leary da lista de suspeitos. Em suas declarações, Robert Critchell, representante da seguradora, afirma que a Sra. O'Leary admitiu ter ido ao curral para ordenhar a vaca para um cliente. É nesse momento que o folclore presume que a Sra. O'Leary deixou o lampião no curral. Essa teoria não faz sentido. Era escuro em 1871. Não havia iluminação pública. E naquela noite a lua era crescente. É duvidoso que a senhora O'Leary tenha conseguido voltar para casa vindo do curral no escuro, sem o lampião. Em 8 de outubro de 1871, a maior parte de Chicago virou cinzas. Essas cinzas agora estão soterradas sob milhões de toneladas de concreto da moderna Chicago. Nunca saberemos se aquela devastação foi provocada pela natureza ou pelo homem. Mas sabemos que depois que a natureza sumiu, não havia como salvar a cidade. E que 130 anos depois, o mesmo conjunto de circunstâncias ainda pode atingir as grandes metrópoles norte-americanas. Todos os elementos presentes em Chicago em 1871 ainda estão aqui hoje. Há ventos fortes, uma cidade em expansão e materiais combustíveis secos pela estiagem. Chicago foi apenas um capítulo da eterna batalha entre o homem e a força da natureza. Numa guerra que o fogo sempre vencerá. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. En la que las leyendas dominaban los cielos. Estaba dominado por un sentimiento de imbatibilidad. Y una leyenda que el tiempo y el recuerdo no han minado. La historia del gran Barón Rojo. 21 de abril de 1918. A unos cuantos metros de este lugar, Manfred von Richthofen exhaló su último aliento. El imbatible as germano, aquella amenaza de los cielos, resultó derribado por una sola bala. Le afectó al hígado, al corazón y también a los dos vasos principales. ¿Quién hizo el disparo que mató al Barón Rojo? Ahora, reescribiendo la historia, retrocede en el tiempo. Y en los campos de Francia las ametralladoras disparan de nuevo, resolviendo un misterio que ha desconcertado a los historiadores durante 80 años. Esta máquina es absolutamente fantástica. ¿A que sí lo es? Lo es, lo es. En Reescribiendo la historia... ¡Fuego! La muerte del Barón Rojo. La Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra. Un acontecimiento que hoy, en el siglo XXI, parece algo remoto. Pero el nombre de un hombre pervive desde entonces. Manfred von Richthofen. En 1918, su fotografía era la más famosa de Alemania. Un aristócrata de 25 años, líder de un escuadrón aéreo que aterrorizaba a sus rivales. Aviador experto, estupendo tirador. Y tan confiado en la victoria que un día de 1917 pintó su avión de color rojo vivo, una atrevida invitación a que tratasen de derribarlo. Muchos lo intentaron y murieron en el empeño. La leyenda de von Richthofen aumentó. Manfred era una estrella. Se convirtió en una estrella porque el alto mando necesitaba éxitos y no obtenían buenos resultados en tierra. Así que transformaron en héroes a estos pilotos. Richthofen derribó 80 aviones, más que cualquier otro piloto durante la guerra. Pero el 21 de abril de 1918, el sanguinario barón finalmente se convirtió en víctima.
El día que murió comenzó un misterio. ¿Quién mató al Barón Rojo? Más de 80 años después, el misterio continúa. Aunque resulte increíble, reescribiendo la historia, dio con alguien vinculado a lo ocurrido aquel lejano día de primavera. Un vínculo que nos condujo hasta una tranquila ciudad australiana. Había agua en las trincheras. Las ratas eran como gatos. Nunca dejaban de caer granadas o bombas. Era constante. Y las heridas eran espantosas, tantas que no podías contarlas. Ted Smoot presenció innumerables muertes en aquella terrible guerra. Hoy, solo una nos interesa. Cuando estaba allí, moribundo, no me dio ninguna pena. Smoot es el último testigo vivo de lo ocurrido el 21 de abril de 1918. No solo vio cómo derribaban al barón, sino que también vio morir ante él al mayor as de Alemania. Era un día claro. Estábamos en una zona de descanso, a 1 kilómetro tras las líneas. Estábamos preparando el té. Vimos unos aviones luchando sobre la línea de fuego y entonces 2 se separaron. Vimos un triplano rojo descendiendo. Smoot pudo ver el avión porque el barón había cometido un grave error. Había perseguido a un avión británico hasta territorio aliado. De repente, von Richthofen se adentró en una tormenta de balas. Hizo un aterrizaje bastante bueno, pero al tocar tierra giró bruscamente a la derecha. Hasta hoy, lo que más ha desconcertado a Smoot es la naturaleza de la herida mortal del barón. Todo el mundo disparó contra él y lo increíble es que solo le dio una bala. Muchos tiradores, miles de balas, pero solo una mató al barón. ¿Quién la disparó? ¡Fuego! Existen muchos relatos sobre lo ocurrido el 21 de abril. Pero estos son los hechos. A las 10:45 de la mañana, estalla una lucha aérea sobre las líneas alemanas entre un escuadrón aliado y el famoso circo volante del barón. El teniente May, un joven piloto canadiense en su primera misión de combate, se separa del grupo y vuela rumbo a casa. Los pilotos aliados volaban en modernos biplanos Sofit Camel que alcanzaban los 208 kilómetros por hora en vuelo nivelado. Iban armados con 2 ametralladoras montadas sobre el motor, dotadas de un dispositivo especial para disparar entre las aspas de la hélice. A las 10:55, el barón empieza la persecución. Su triplano Fokker DR-1 alcanzaba solo 176 kilómetros por hora. Pero era muy maniobrable. Un rival temible para el Camel. En cuanto a la destreza del barón en combate, no tenía parangón. 80 hombres habían intentado abatirlo y todos habían fracasado. El Camel y el triplano vuelan hacia el oeste por el Valle del Somme, casi rozando las copas de los árboles y a punto de chocar contra el campanario de la iglesia de un pueblo llamado Vaux-sur-Somme. El jefe del escuadrón, Roy Brown, ve a su compatriota bajo las ametralladoras enemigas y acude en su ayuda. 10:58. El capitán Brown hace una ráfaga de disparos y ve que el triplano rojo vira a la derecha. Brown gana altura y pone rumbo noroeste en ayuda de otro avión británico. En ese mismo momento, los soldados australianos en tierra abren fuego contra el triplano rojo. 11 de la mañana. El avión del barón ha aterrizado cerca de una gran chimenea. Aún está vivo, pero segundos después de que los soldados australianos llegan allí, muere. La causa, una sola bala que le atravesó el pecho. ¿Qué pasó en aquellos últimos 2 minutos de la vida de Manfred von Richthofen? A primera vista, parece casi imposible saber
quién fue el responsable de su muerte, debido a la rapidez de los hechos y al número de personas que estaban disparando. Las balas procedían de todas direcciones. Hay colinas, hay valles, hay árboles, así que nadie pudo ver toda la acción, solo fragmentos de ella. ¿Pero quién mató al varón? ¿Fue el capitán Roy Brown, el valiente piloto canadiense que corrió en ayuda de su compañero? En una guerra con pocos héroes, todo el mundo quiso creer que la caballeresca maniobra de Brown había derribado al varón. Muchos todavía quieren creerlo hoy en día. Pero hubo otras versiones contadas por hombres cuyos nombres han sido casi olvidados por la historia. Snowy Evans, Robert Buey, Cedric Popkin, 3 soldados de infantería sin fama que también dispararon contra el triplano rojo. ¿Pudo uno de ellos haber matado al varón? ¿Estará equivocada la historia? Gracias a la técnica del siglo XXI, Reescribiendo la historia, reconstruirá los hechos del 21 de abril de 1918. Hemos reunido un equipo de expertos para nuestra investigación. Michael Selig y Brian Fuss, creadores de programas de simulación de vuelo. El experto en balística, Gary James. David King, patólogo forense. Los expertos en láser, Steve Harvey y Lawrence Ryan. ¡Plato! El experto tirador, Mike Jarley. Y el historiador, Alan Bennett. Iniciamos nuestra investigación buscando las coordenadas geográficas del último vuelo del varón. Antes de poder averiguar cómo murió, necesitamos saber dónde. El lugar exacto donde acabó la vida del más destacado piloto de la Primera Guerra Mundial ni siquiera se conocía. El historiador Alan Bennett ha reunido todas las pistas posibles sobre el último vuelo del varón. Resultó que los testigos citaron 4 sitios distintos como lugar del aterrizaje. Había muchas contradicciones y discusiones. La clave parecía estar en que los testigos dijeron que el triplano fue a parar cerca de un gran montículo de tierra en un campo. Si encontraba ese montículo de tierra, tendríamos la respuesta. Entonces, examinando fotos aéreas de la zona, tomadas unas semanas antes de que abatiesen al varón, Alan vio una sombra en medio de un campo, proyectada por aquel montículo de tierra. Pertrechado con su GPS, llevamos a Alan Bennett a Francia para inspeccionar el terreno y hallar aquel punto. Por un golpe de suerte, pudimos verificar la investigación de Bennett gracias a un detalle conocido por un lugareño. Henri de Laplace fue alcalde de Vaux-sur-Somme durante 30 años. En 1918, su abuelo era el alcalde. Este vio y luego mostró a su nieto el lugar exacto donde había aterrizado el varón. Mi abuelo dijo que el avión de Richthofen aterrizó aquí, a unos metros de este punto. Existe una diferencia muy pequeña. ¿Muy pequeña? De 6 metros. Hemos confirmado algo. Ahora conocemos el lugar exacto donde aterrizó el triplano. Reescribiendo la historia, ha retrocedido 80 años en el tiempo. Ya sabemos dónde acaba nuestra historia. El momento y lugar donde murió el varón rojo. Ahora, debemos retroceder 2 minutos antes, al momento en que se hicieron los primeros disparos, para reconstruir la última batalla del varón. Cuando murió en 1918, el varón rojo era una leyenda. El contraste a los millones de soldados anónimos que murieron en las trincheras. Pero siendo un hombre tan famoso, la polémica sobre su muerte estalló a los pocos días. El incidente ocurrido en el pueblo francés de Vaux-sur-Somme pronto provocó un montón de papeleo burocrático al ejército británico. De las 3 partes que reivindicaron su muerte, solo una recibió el respaldo oficial. El piloto canadiense capitán Roy Brown, cuyo informe recibió la aprobación con el término decisivo.
Pero fue el capitán Brown quien derribó a Richthofen. O cayó el varón por un tiro afortunado procedente de tierra. Identificar esos disparos no será fácil. Todas las armas disparadas, desde tierra y desde el aire, utilizaban idénticos proyectiles, balas de rifle calibre .303. Para acercarse más a la verdad, reescribiendo la historia, pidió al historiador Alan Bennett que hiciese un repaso del último vuelo del varón. El varón persiguió al teniente May. Después Brown vio lo que ocurría y decidió descender en su rescate. El teniente May, perseguido por el varón, vino por el canal directo hacia nosotros. Iba casi a ras de agua. Cuando llegaron a la esquina no viraron. Pasaron justo por encima de donde estamos, se alejaron y descendieron sobre Vaux-sur-Somme. El teniente May entró por esa calle, sobre esos tejados rojos. Cruzó así y voló sobre la iglesia, esquivando por poco el campanario. El varón rojo iba pegado a su cola y desaparecieron por encima de aquellos árboles. Solo en un pontón de campaña, al oeste de Vaux-sur-Somme, alguien ve que aparece un tercer aeroplano, descendiendo sobre el varón. Había una cuadrilla reparando el pontón que había aquí. Oyeron motores de avión y vieron al varón rojo persiguiendo al teniente May. Brown no pasó de este punto. Dio la vuelta y regresó en aquella dirección para ayudar a otro piloto que tenía dificultades. ¿Pudo ser el breve ataque de Brown el responsable de la muerte del varón rojo? Aunque nunca recibió el apoyo oficial del ejército, su informe se convirtió en la historia aceptada, la historia que el público quiso creer. Estoy bastante seguro de que el capitán Brown derribó al varón rojo. Para transformar el mito histórico en realidad histórica, tenemos que recrear ese último combate aéreo. Varios aviones de la Primera Guerra Mundial todavía siguen operativos hoy en día. Recrear una batalla aérea con la intensidad de 1918, entre la vida y la muerte, sería imposible con estas frágiles antigüedades. Pero hay otra forma de reproducir la batalla aérea. En un simulador de vuelo. Michael Selig y Brian Fuss son pilotos avezados, expertos en aerodinámica y creadores de software de simulación de vuelos. Para ayudarnos a resolver este misterio, reconstruirán el Sofit Camel y el Fokker DR-1 dentro de un moderno ordenador. Lo importante es que el piloto se vea ante las mismas dificultades que en la Primera Guerra Mundial, tanto en lo referente a aerodinámica como a armamento. Calcularemos la influencia aerodinámica, tendremos en cuenta las vibraciones y, hecho esto, comprobaremos hacia dónde se dirigen los disparos. Alcanzar a alguien con una ametralladora montada en la cubierta de un avión que vibra y que es sacudido por el viento no es tarea fácil, y los ases tenían un secreto para el éxito. En combate, lo común era colocarse a cola. Eso es. A unos 9 metros. Cuando Roy Brown atacó al varón, no tenía muchas oportunidades de acertar. El sol estaba a su espalda y bajó en picado a toda potencia, probablemente alcanzando 288 km/h antes de abrir fuego a unos 300 metros. A esa velocidad, tendría que ascender a los 90 metros para evitar una colisión. No llegó a acercarse lo suficiente como para asegurar su blanco. Este es el encuentro que Fuss y Selig recrearán. Pero todavía les falta una pieza del rompecabezas. La trayectoria exacta de las balas que Brown disparó contra el varón. Reconstruyendo la historia, recurrió al experto en armas Gary James. La ametralladora Vickers era un arma muy precisa. Tenía un cargador de tambor que en tierra hacía unos 500 disparos por minuto y en vuelo aumentaba casi hasta los 900 disparos. Para disparar tan rápido, la Vickers, igual que todas las ametralladoras, debía sacrificar un poco la precisión. Lo que queremos averiguar ahora es la dispersión real de las balas salidas de la Vickers de Brown. Mediremos la dispersión tras disparar desde unos 160 metros. Mira eso. No está mal, no está mal. No, está muy bien. ¿Qué te parece? Vamos a medir los disparos más alejados. 40 centímetros. Sí, 40.
Pero la ametralladora de Brown los dispersaría mucho más. Iba montada sobre el motor de 150 caballos del Camel, una plataforma de tiro muy inestable. Su inestabilidad pronto quedó patente para nuestros investigadores. Al montar un puntero láser en el fuselaje de un antiguo Camel, podemos ver cómo la vibración del motor desviaría un disparo. La superficie vibra, se mueve y ahí está el láser. De acuerdo. Lo que ocurre es que a medida que aplicamos potencia, se produce más oscilación. Pero lo que esto nos muestra es que cuando baja la potencia, se produce un desvío de unos 6 centímetros. Sumando el desvío natural del arma a la vibración del motor, da un desvío de 0,91 metros a una distancia de 300 metros. Pero falta aún sumar la aerodinámica del avión, que aumenta aún más el desvío. Tanto el Camel como el Fokker estaban impulsados por motores de rotación, y todo el motor dependía de la hélice. Esta gran masa rotatoria actuaba como un giroscopio, haciendo difícil de controlar el avión. Cuando bajo la regla se desvía a la izquierda. Esto los hacía difíciles de pilotar. Esa fuerza giroscópica habría hecho el disparo a larga distancia de Brown mucho más difícil. Hace un picado de 45 grados, muy pronunciado para un aparato de la Primera Guerra Mundial, y mientras lo hace tendría que apuntar sobre el varón. Una vez apuntado, tiraría hacia atrás de la palanca de control y con ello subiría el morro, pero entonces el efecto giroscópico desviaría el avión hacia la derecha, así que su tiro se desviaría más cada vez que maniobre para controlar el aparato. Reescribiendo la historia, está a punto de retroceder en el tiempo para reconstruir la última misión del Barón Rojo. ¿Quién mató al Barón Rojo? ¿Fue el piloto Roy Brown? ¿El hombre que, según la historia, disparó el tiro fatídico? ¿O fue otra persona quien derribó a Manfred von Richthofen? Ahora, por primera vez desde aquella tarde de abril de 1918, el simulador creado para Reescribiendo la Historia está a punto de librar de nuevo esa batalla aérea. Esto está hecho de maravilla. La simulación deja bien claro lo difícil que eran de pilotar aquellos aviones. Es muy difícil volar cuando no tienes una línea del horizonte. En la simulación que estamos a punto de ver, cada 7 balas disparadas proyectarán un rastro en la pantalla. Seguiremos la trayectoria de cada bala para ver si atraviesa unos recuadros que simulan la cabeza y el tronco del varón. El ordenador pilotará el avión del teniente May en un recorrido programado. Selig pilotará el triplano rojo del varón. Y Fuchs efectuará el picado de Roy Brown. Bueno, muchachos, esta es la misión. La simulación se iniciará con Brown volando a 1500 metros, justo antes de descender en ayuda de May. Así que lo idóneo sería ceñirnos lo más posible a esta misión, ¿puede ser? Sí. Bien, empecemos. De acuerdo. Empezamos. Ahí tenemos a Brown. Ajá. ¿Cuál es tu altitud ahora mismo? 630 metros. Bien. Allí abajo está el río Somme. Y se puede ver el pueblo de Vaux-sur-Somme, que aparece a la vista. Es asombroso. Mira eso. Ahí está la iglesia. Uy, tienes que... lo esquivó por poco. Y Brown baja ahora para atacar. Sí, 390 metros. Caray, vaya perspectiva. Es como estar en la cabina. Ahora voy a pasar al ataque. Busco el blanco. Es difícil. Bien, se ven las balas. Y maniobra de retirada. Qué rápido ha sido. La misión ha terminado. El rápido ataque de Brown termina en unos pocos segundos. El varón se desvía a la derecha tras ver que las balas le pasan rozando, exactamente como ocurrió en 1918. ¿Pero hizo Brown algún blanco? ¿Cómo fue? Pues no muy bien.
creo que no hemos hecho ningún blanco. Al reproducir ese ataque es muy difícil poder conseguir un blanco. A mí me dio la impresión de que te acercaste bastante. Sí, estuve cerca varias veces, pero es difícil acertar a esa distancia. En 5 rondas de disparos, nuestro Roy Brown simulado no logró hacer ningún blanco sobre el varón. El objetivo es muy pequeño. De hecho, según los puntos de mira de entonces, no llega a entrar en el círculo interior. Además, es muy difícil poder hacer un blanco a esa distancia. Reescribiendo la historia, ha demostrado lo difícil, casi imposible, que habría sido que Brown hubiese alcanzado al varón rojo. ¿Pero pudo ser que tuviese suerte con alguna de las balas de su ametralladora? Y si fue así, ¿hay alguna prueba física que confirme o refute que Brown realizó ese disparo afortunado? La hay. Los restos mortales de Manfred von Richthofen. La noche del 21 de abril, su cuerpo fue examinado por 2 médicos de aviación. No hicieron fotografías, pero su informe nos permitió reconstruir con exactitud las heridas del varón. Tenía una gran herida en la cara, debida al aterrizaje de emergencia, pero solo un impacto de bala, una herida de entrada a la derecha del tronco. Y un gran orificio de salida cerca del pezón izquierdo. La conclusión fue que la bala no pudo haber procedido del suelo. Un claro apoyo para Brown. Pero hubo una segunda opinión. A la mañana siguiente, 2 médicos del ejército analizaron la misma herida y concluyeron que la había causado una bala del calibre .303, las balas disparadas por Brown, pero también las disparadas desde tierra. La técnica forense en 1918 era primitiva, pero tal vez reescribiendo la historia pueda aportar nuevos y precisos datos médicos al misterio. El patólogo David King sabe más que nadie acerca de las balas calibre .303 y las heridas que producen. Aquí está la bala de envoltura completa. Es alargada. El centro de gravedad está hacia la parte posterior de la bala. Es muy precisa en largas distancias, pero cuando entra en el cuerpo se hace muy inestable su interior y da vueltas. Aunque la herida de entrada no ofrece pistas, la de salida es muy reveladora. Es justo el tipo de herida que esperaría encontrar en el varón rojo por la descripción de los doctores que lo examinaron. Esto es lo que esperaría encontrar si la bala, todavía intacta, girase dentro del cuerpo y saliese de lado. El giro de la bala produce heridas tremendas y crea una onda de choque mientras atraviesa los órganos a velocidad supersónica. Todo órgano cercano a la trayectoria de la bala quedaría destrozado por la onda. Afectó a los pulmones, también al hígado, al corazón y seguramente a los 2 vasos principales del cuerpo, la aorta y la vena cava inferior, produciendo un daño devastador. Creo que perdió la consciencia muy rápido, en menos de 1 minuto, y murió poco después. Aquí es donde aparece el problema del tiempo y donde la reivindicación de Roy Brown no se sostiene. Porque tras el ataque de Brown a las 10:58 y el giro del varón a la derecha, el triplano no fue directamente al lugar donde se estrelló. En lugar de ello, voló sobre la ametralladora del soldado australiano Cedric Popkin unos 30 segundos más tarde. Y unos 30 segundos después de eso, pasó sobre las ametralladoras de otros 2 australianos, Dewey y Evans, situados tras la colina. Si al varón lo hubiese alcanzado Brown, ya estaría inconsciente. Sin embargo, viró y puso rumbo a casa, haciendo otro giro más antes del aterrizaje de emergencia, cerca de la gran chimenea. 11 de la mañana, casi 2 minutos después del ataque de Brown, unos soldados australianos, Ted Smoot entre ellos, llegaron junto al avión y el varón rojo aún estaba vivo. Lo tendimos en el suelo y solo dijo una palabra, caput, y murió. Si Brown hubiese alcanzado al varón, algo que prueba tras prueba se confirmó como imposible, Richthofen habría muerto antes de que Smoot llegase junto a él. Las pruebas son ahora abrumadoras. Al guerrero más famoso del mundo en 1918 lo mató un soldado desde tierra.
Pero ¿cuál de los tiradores fue? ¿Podremos poner un nombre y un rostro al hombre que efectuó el disparo que tendría eco en toda la historia? Reescribiendo la historia, intentará resolver el misterio de la muerte del Barón Rojo, con ayuda de este láser de alta potencia y de un avión ligero. ¿Todo humo y espejos? No. Este experimento científico histórico establecerá cuál de los tiradores pudo haber matado al Barón Rojo. Primero, pedimos al experto en balística Gary James que determine la distancia desde la que mataron al Barón. Este material gelatinoso se aproxima bastante a la densidad del cuerpo humano. Esto tiene unos 40 centímetros de largo, que es aproximadamente el ancho de un tronco humano. Esto es lo que ocurriría con un tronco humano si recibiese un impacto a poca distancia, de un calibre .303. ¡Caramba! ¡Mira eso! ¡Madre mía! Ha quedado destrozado. Esto es todo lo que ha quedado del paquete. La potente onda de choque de la bala lo despedaza por completo. Es imposible que a von Richthofen le disparasen desde poca distancia con una bala de este tipo. Le habría causado más destrozos que los que le encontraron. Esto es asombroso. Los testigos oculares dijeron que la bala que mató al Barón se encontró dentro de su cazadora de vuelo, lo que significa que le dispararon desde larga distancia. Reduciendo la cantidad de pólvora del cartucho, James simula ese disparo. Un proyectil disparado desde unos 700 metros provoca esto. El impacto está a unos 2 centímetros por debajo de donde apunté. A ver si ha salido algo por el otro lado. No, no ha salido. Aquí hay un agujero de salida. Está bastante cerca del extremo, así que esto confirmaría la teoría de que quizá le dispararon desde esa distancia con un calibre .303. Haber alcanzado al Barón desde casi 1 kilómetro es poco menos que milagroso. Pero alguien lo consiguió. La incógnita es, ¿quién? El historiador Alan Bennett puede llevarnos hasta la respuesta. Sus metódicos estudios de las declaraciones de los testigos nos han proporcionado una lista de tiradores, los que tuvieron la oportunidad de efectuar un disparo que hubiese alcanzado al Barón, en la parte derecha del tronco. El Barón pasó sobre Popkin, pero Popkin le disparó por detrás. Eso lo elimina de la lista. Cuando se aproximaba a la batería 53, Buey y Evans le dispararon de frente. No pudieron alcanzarle por la derecha. Cuando el Barón viró en redondo, dejó expuesto el flanco derecho hacia Evans y sabemos que Evans disparó mientras él maniobraba. El Barón se aproximó de nuevo a Popkin, que disparó otra vez desde la derecha. Tanto Evans como Popkin dispararon contra el flanco derecho del Barón, desde una distancia entre 500 y 700 metros. Alcanzar un objetivo en movimiento a esa distancia requiere gran pericia y mucha suerte. Así de grande se ve un objetivo de 1,5 metros cuadrados a 700 metros. Un poco a la derecha. Hay viento. El triplano del Barón tenía el doble de longitud y no estaba inmóvil. Para acertar a esta distancia hay que apuntar alto, para compensar el hecho de que la bala bajará más de 30 centímetros. Mira eso, hemos hecho diana. Es asombroso. Hicimos más disparos que estos. Hay una dispersión de, yo diría, entre 1,5 metros y 2 metros. Ni una décima parte de los disparos han dado en el blanco. Y recuerden, los soldados australianos no tenían la ventaja de un blanco fijo. El suyo volaba a 160 kilómetros por hora. Tienen que reaccionar muy rápido. Solo tienen unos segundos para disparar. Y tendrían que tener muchísima suerte. ¿Pudo un disparo hecho desde tierra haber alcanzado al Barón en el ángulo adecuado como para provocarle las heridas halladas en la autopsia? Los que sostienen que Roy Brown efectuó el disparo desde el aire dicen que el impacto desde tierra era imposible.
¿Estarán en lo cierto? ¡Plato! Para ayudarnos a averiguarlo, reescribiendo la historia, buscó la colaboración de Mike Yarley, uno de los mejores tiradores de Gran Bretaña. Aquí tenemos una ametralladora Lewis, una de las clásicas de la Primera Guerra Mundial. Pueden imaginarse que apuntan a un avión y van. Cuando se dispara sobre un blanco móvil, hay que apuntar por delante de él, porque cuando la bala llega allí, el blanco ha variado. Si queremos darle a un aeroplano de la Primera Guerra Mundial a unos 360 metros, habrá que adelantarse el cuádruple de la medida del fuselaje para un disparo cruzado. Fue difícil conseguir que nos dejasen derribar un avión real con balas de verdad. Pero reescribiendo la historia, ha encontrado la forma de reproducir el disparo sin arriesgar ni al avión ni al piloto. Para este experimento, la ametralladora de Yarley será este potente láser, programado por los expertos Lawrence Ryan y Steve Harvey. La ubicación resulta obvia. El mismo lugar desde el que se hizo el disparo en 1918. Primero, la posición del sargento Popkin. Os aseguro que esta máquina es absoluta y completamente fantástica. ¿Verdad que lo es? Lo es, sí. Tuvimos que enfrentarnos a una complicación técnica. Una bala tarda unas décimas en alcanzar un objetivo desde esta distancia. Pero el rayo láser llega casi instantáneamente. Para reproducir esa demora temporal, el software desviará el ángulo del láser para que el tirador tenga que apuntar por delante del objetivo para dar en el blanco. En vez de emitir un rayo constante, el láser hará 7 pulsaciones cortas por segundo. Cada pulsación es una bala. El láser dispersa las balas de la misma forma que haría la ametralladora Lewis. Aquí tenemos el mapa del vuelo. Alan Bennett informa a los pilotos sobre la ruta que deben seguir, ciñéndose lo más posible al último vuelo del Barón Rojo. Yarley usará unas gafas que impiden el paso de la luz verde a sus ojos. Cuando pongo las gafas en medio del haz, queda eliminado por completo. No aparece nada detrás. O sea que tendrás que llevar estas gafas mientras apuntes al avión, para que no veas el láser. Porque eso, claro está, te ayudaría bastante. Estos pilotos están a punto de retroceder a 1918. Primero, una pasada de prueba para comprobar todo. Vamos a hacer la pasada de reconocimiento. Atención, James, primera pasada, todo el mundo listo. ¿Listos? Vale, ahí vienen. Y... ¡fuego! Sí, le ha dado. Tengo problemas para moverlo. El láser necesita unos ajustes y hay discrepancias respecto a la ruta. Tiene que pasar por encima de donde estamos. Vale, se lo diré. Justo por encima. Atención, tierra, esperamos instrucciones. Unas pequeñas rectificaciones en la ruta y ya estamos listos para saber qué posibilidad tuvo Popkin para abatir al Barón Rojo. Para que los impactos del láser en el avión sean bien visibles, el experimento empieza al caer la noche. Dispararle al avión por detrás es solo un calentamiento para Yarley. Popkin nunca dijo que había disparado desde atrás. Y la distancia es corta, solo unos 180 metros.
La prueba real será el disparo a larga distancia, cuando el avión vire en dirección a casa. Ahí viene. ¿Preparado? Preparado y ¡fuego! En 11 segundos de disparos, Charlie alcanza al avión 20 veces. La mitad de los blancos están a la derecha de la cabina. He disparado con toda clase de armas, pero nunca con algo como esto. Hemos demostrado hoy que podría haber derribado al Barón Rojo. Parece evidente que el sargento Popkin pudo haber alcanzado a von Richthofen. Pero aún queda un tirador en la lista. Y ahora ha llegado el momento de darle la oportunidad de conseguir la inmortalidad. Igual que en 1918, un pequeño aeroplano corona una colina y un tirador aguarda el momento de disparar. Nuestra investigación sobre la muerte del Barón Rojo está casi completa. Snowy Evans fue el último que disparó contra el Barón. Primero, disparó cuando el Barón se acercaba a él. El tirador Mike Charlie tendrá la misma oportunidad. Bien. ¡Fuego! Y consigue unas cuantas dianas. No es posible que un disparo frontal a corta distancia matase al Barón. Probablemente vio que las balas le pasaban rozando. Giró hacia casa y expuso el flanco derecho al tirador Evans. ¿Conseguirá Charlie el impacto con el láser? Centrar a 2 metros. ¡Fuego! Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. Taca, 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 taca. ¿Le he dado? No. Charlie ha fallado, pero no está dispuesto a rendirse. Ordena que el avión dé la vuelta para un nuevo intento. Ahí viene por la izquierda. Allá voy. Si consigue hacer blanco, entonces el tirador de 1918 al que encarna Snowy Evans podría haberlo logrado también. Vale. Taca, 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 taca. Ajusta más. Taca, 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 taca. Taca, 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 Ajusta taca, más. taca, taca. Blanco. Vale, alto. Alto el fuego. Ha servido. Es interesante porque ese impacto pudo ser el que mató al Barón Rojo, ¿no? Sí, está en el ángulo. Sí, era el ángulo correcto, ¿verdad? Por la derecha, orificio de entrada. Sí. Y por la izquierda, orificio de salida. Nuestro experimento demuestra que tanto Popkin como Evans tuvieron oportunidad de efectuar el disparo. Pero ¿cuál de los dos apretó el gatillo? Nuestro misterio quizás se resuelva no en los campos de Francia, sino en los numerosos documentos de Alan Bennett. Los experimentos de Reescribiendo la Historia llevaron a Bennett a revisar los archivos, y puede que en un documento haya encontrado la prueba clave que buscamos. En 1935, el sargento Popkin escribió una carta al historiador oficial de guerra australiano, en la que describía lo que había ocurrido. Adjuntó el bosquejo, un plano que había estado extraviado durante 70 años. Popkin solo había disparado realmente entre estos dos puntos, cuando el Barón dejó expuesto no el flanco derecho, sino el frente. El sargento Popkin dice que mientras iba en dirección a él y le estaba disparando, vio cómo se sacudía y creyó que había alcanzado al piloto en ese momento. Pero Popkin estaba disparando frontalmente, así que no es probable que le diese. Por su propio testimonio, el sargento Popkin se descartó de la lista. De todos los contendientes, Brown, Popkin, Buey, el único que queda es Snowy Evans. Un hombre de quien no existe ni una sola fotografía. Un hombre que murió sin hijos ni domicilio fijo en 1925. ¿Fue este el hombre que mató al Barón Rojo? Si es así, al igual que millones de compañeros de armas de la Gran Guerra, pasó a la historia y al olvido. No tenemos el arma, no tenemos la bala, no tenemos pruebas que apoyen esta teoría.
Todo lo que sabemos es que el capitán Brown no fue el que derribó al Barón Rojo. Fue el soldado australiano. Resulta irónico que el hombre que mató al Barón Rojo quizás no supiese jamás que había derribado a una leyenda. Pero para un hombre, casi un siglo después, la pasión de una guerra hace mucho olvidada aún sigue viva. Fue estupendo ver al Barón Rojo derribado, ver su fin. Fue algo bueno porque era una amenaza. Para los soldados anónimos que vivieron y murieron en el barro de las trincheras, la muerte del Barón Rojo fue su gran victoria. Le dominaba un sentimiento de imbatibilidad. Hizo total caso omiso de sus propias reglas. Nunca atacar en solitario. Ese fue su error. 21 de abril de 1918. El día en el que David abatió a Goliat en los campos de Francia.